Muito boa noite, pessoal da turma 19/TF10, professor Bruno Steffens aqui diretamente da escola para mais uma aula online para vocês, tá? Por enquanto a gente só está com o Caio aqui online agora, vou esperar ele conectar o áudio aqui e vamos para mais uma aulinha da semana para vocês aí, beleza? Ó, a Lauriane também está online aqui, entrou agora, deixa eu só colocar aqui que esses alunos estão presentes, hoje é 1, né? 1 do 2, 01, 02. Caião, tá me ouvindo aí? Dá um joia na tela. Beleza. Lauriane, tá me ouvindo? Manda um joinha aí de emoji. Beleza. Caio tá me ouvindo e a Lauriane também tá me ouvindo. Muito bem, meninada. Deixa eu só colocar aqui a participação de vocês. Então, a Lauriane e o Caio. Beleza, isso aí, Caião. Usa a camisa do Bayern mesmo, porque o Palmeiras ganhou do meu Santos aí e eu não gostei não. Viu? Agora eu vou torcer contra. Torcer contra os caras, porque os caras não têm que ganhar mundial não. Vai ficar sem mundial mais muito bom tempo aí. Beleza. Meninada, bem-vindos aqui a mais uma aula do curso para vocês. Eu aqui diretamente da escola, sozinho na sala de aula, vocês aí na casa de vocês. Pessoal que está aqui comigo é a Lauriane e o Caio, tá? Pessoal que vai assistir a aula mais tarde aí via YouTube também vai poder ver o conteúdo. Lembrando que, para vocês terem presença, tem que fazer o formulário, hein? Então, pessoal que não está fazendo formulário aí, não adianta só assistir a aula aqui não. Na hora que eu terminar a aula aqui, eu converto, mando para o grupo junto com o formulário. Respondam o formulário para ter presença. Senão, não adianta só assistir a aula online aqui. Belezura? E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no meu particular que eu respondo lá no que for preciso. Tá legal? Beleza, vamos lá, vamos para mais um conteúdo do curso de vocês. Vamos compartilhar uma tela aqui. Todo mundo vai ver aí no celular ou no computador o capítulo 6 do livro de vocês, que vai falar sobre os tipos de cliente. Meninada, eu adoro dar essa aula aqui, pena que ela não é presencial, porque se fosse, vocês iam morrer de rir. Mas, né, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de cliente que existem numa farmácia. E vocês aí vão, né, ver como que pode acontecer essa questão do atendimento. Fora isso, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tipo de cliente é para qualquer tipo de estabelecimento que for trabalhar com cliente. Então, o mesmo cliente que eu for falar aqui vai ser o mesmo que vai no restaurante, o mesmo que vai no supermercado, o mesmo que vai numa loja, tá? Ele é assim em qualquer estabelecimento. Então, se você aí trabalha numa loja, supermercado, restaurante, que atende clientes, então essa aula também serve para você, tá? Não é só para farmácia não. Então vocês vão entender que hoje, falar um pouquinho de tipo de cliente, vocês vão entender como lidar com esses clientes, qual é a característica de cada um e como que vocês vão saber ali, né, dançar conforme a música perante cada um deles. Tem gente que atende da mesma maneira a qualquer tipo de pessoa e não tem que ser assim, é diferente. Tá legal? A gente vai ver nessa aulinha de hoje aqui. Então, semana passada eu falei um pouquinho sobre qualidade no atendimento para vocês e hoje vou falar sobre os tipos de cliente que existem. Não vou falar todos que estão no livro, tá? Depois vocês vão lá no capítulo 6 do livro, vão ter os que eu vou falar aqui e vão ter mais alguns. Mas como a gente só tem 40 minutos, então não tem nem como eu falar de todos, mas eu vou falar dos principais. Eu vou falar então do tipo do cliente, a característica, o que vocês têm que fazer perante esse tipo de personalidade, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Tipos de cliente. Então, o atendente de farmácia e também, né, qualquer tipo de atendente ali, igual eu falei, na loja, supermercado, restaurante, etc., ele vai interagir com diferentes tipos de pessoas. Vocês sabem disso. Na sala de aula, cada um é de um jeito. Tem um que fala mais, tem um que fala menos, tem um que é mais quieto, tem um que é mais desbocado, tem um que é mais tímido. Cada um tem um jeito, eu tenho, vocês têm, tá? Cada um com a sua personalidade. Então, aquele cliente que vem na farmácia vai ser diferente daquele outro que vai vir, daquele outro que está para chegar, daquele outro que veio ontem. São diferentes. Então, sendo dessa forma, vocês precisam saber identificar qual é a característica de cada cliente. Isso não tem como vocês aprenderem de uma hora para outra. Isso é tempo, é malícia, tá? E a vida ensina essas coisas. Tem gente que tem mais facilidade de ter malícia com as coisas.
Tem gente que tem um pouco menos. Mas é tipo assim, ó, vocês vão chegar num patamar que bateu o olho no cliente, ele falou bom dia para vocês, vocês já vão sacar como é que ele é. Só que isso é com o tempo, é experiência, tá? Então eu já vou orientar vocês de quais são esses tipos que vocês vão encontrar. Então vocês têm que seguir padrões na condução desse atendimento. Então, por exemplo, para aquele mal educado, como que eu vou ter um padrão de atendimento com ele? Aquele que é quieto, aquele paciente quieto, qual que é o padrão de atendimento que eu tenho que ter com ele? Aquele paciente confuso, qual que é o padrão de atendimento que eu tenho que ter com ele? Tá? Então vocês têm que saber jogar ali conforme cada característica do paciente. É assim que bons vendedores brotam na vida. Porque ele sabe o tipo, ele sabe pegar a fundo ali o ponto fraco e sabe contornar a situação, né? Então, para vocês aí, ó, isso aqui é uma aula até para a vida de vocês, né? Saber lidar ali com os tipos de pessoas, tá bom? Bom, quais são os tipos de clientes que existem? E aqui, né, vocês vão pegar o capítulo 6 do livro de desenvolvimento pessoal e vocês vão ver uma tabela, tá? Nessa tabela eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui na tela, certo? Eu vou falar como é que é o paciente, a característica dele, o que vocês têm que fazer. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro esse exemplo aqui, ó. Aquele cliente que é impaciente. Vocês, quem já trabalhou em comércio, ou quem já, né, conhece alguém, um vizinho, amigo, parente, vocês conhecem alguém que é impaciente com as coisas? O que é um impaciente? Quais são as características do impaciente? Eu tenho algumas aqui, ó, né? Vocês estão vendo aí. Então, é aquela pessoa que não gosta de esperar nada. Aquela pessoa que não gosta de fila, não gosta de esperar. É uma característica do impaciente. Todos nós temos um pouco de impaciente na nossa personalidade. Mas tem sempre aqueles que são mais, que é mais visível, que é mais notório. Tá legal? Então é aquele paciente que não gosta de esperar. Por ele não gostar de esperar, ele vai ser o quê? Insistente. Ele quer pressa. Ele vai tipo assim, ô moço, pode me atender? Você fala, só um minutinho. Aí passa 2 minutos, ô moço, posso me atender rápido, por favor? Ele vai ser insistente naquilo. Você já deve ter visto isso. Ele é compulsivo. Isso é uma falha do impaciente. Por quê? Porque por ele não querer esperar, às vezes ele está querendo levar uma coisa com tanta pressa que acaba levando a coisa errada, levando o produto errado. Eu também sou um pouco impaciente e a minha pressa me traiu. Eu já levei um produto, cheguei em casa, na que eu abri era outra coisa. Eu fui atrás de uma coisa, na que eu abri lá em casa, falei, gente, não era isso que eu queria. Mas por quê? Porque eu não pensei, eu fui impaciente, eu quis pressa. E eu acabei, né, tropeçando aí. Então, o impaciente ele é isso, ele não gosta de esperar, ele é insistente, ele é compulsivo e ele é inconveniente, ele acaba ficando chato. É aquela pessoa que começa a mostrar a sua impaciência. Vocês já viram no lugar quando a pessoa começa a mostrar a sua impaciência, o tanto que é ruim? Ela começa a reclamar, ela começa a ser chata, ela começa a ser compulsiva, né? E você fala, nossa, essa pessoa não sabe esperar. Nossa, essa pessoa aqui, pelo amor de Deus. Não é assim? É uma característica. E principalmente na farmácia. Pode ser o pai, a mãe de uma criança, não sei, que está precisando de um medicamento rápido. Só que tem todo o protocolo, né? Você tem que ler a receita, às vezes você tem que buscar o medicamento, tem que orientar. E a pessoa não quer, ela quer para agora, ela quer para ontem esse medicamento. Então vai acontecer muito numa farmácia que um dia for trabalhar. Né? Isso aqui também o impaciente acontece no supermercado, acontece lá no restaurante, acontece na loja. Tá? Então é uma aula geral aí para quem trabalha com atendimento. Como que vocês, atendentes, tanto de farmácia ou de qualquer tipo de estabelecimento, como que vocês vão lidar com o paciente impaciente? Aí é onde que vai entrar um padrão de atendimento para vocês. Tá? Olha aqui o que vocês têm que fazer. A primeira coisa é o seguinte: o paciente impaciente, ele não gosta de esperar, então você tem que atender com agilidade. Então vocês têm que começar a perceber o seguinte: toda vez que chegar um impaciente para vocês, opa, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ter agilidade, eu não posso ficar de nhen. Por isso que é importante na farmácia saber onde estão os medicamentos. O paciente chegou, eu quero Polaramine correndo, por favor, que eu estou com pressa. Você já sabe onde está o Polaramine.
Porque se você for procurar, esperar achar, perguntar, onde é que está o polaramina e tal, a pessoa impaciente vai ficar chata, ela vai ficar inconveniente, ela vai insistir, ela vai pedir para outro atender em vez de você, tá? Então você tem que atender com agilidade, tem que ter agilidade ali, tem que saber lidar com agilidade. Por isso que eu falei, isso aqui é uma questão que vocês vão desenvolver com o tempo. Não tem como, se vocês atenderem de um dia para o outro, aprender o que é agilidade. É com o tempo, tá? Beleza, o que mais? Vocês têm que ser pacientes. Para um paciente impaciente, vocês devem ser pacientes. Vocês têm que ouvir, vocês têm que tolerar, tem que respirar 3, 4, 10 vezes. E tem gente que é assim, ó, chega um impaciente e o atendente acaba sendo mais ainda. E não pode. Vocês estão no ambiente profissional. Então, ser paciente, ser tolerante. Vocês têm que tolerar aquela compulsividade. Vocês têm que tolerar aquela insistência. É difícil. Por isso que desenvolvimento pessoal é uma coisa que toca muito no nosso ser. A pessoa pode falar assim, ó, não, mas se uma pessoa chegar perto de mim e ser impaciente comigo, eu vou ser com ela. Se uma pessoa chegar em mim e gritar comigo, eu vou gritar com ela. É aí que tá. Tudo bem, vocês têm todo o direito. Mas ali é o ambiente profissional. Vocês têm que saber que existem certas posturas. Tá? Então, vocês têm que ser tolerantes. O paciente está ali insistindo, blá, 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 não gosta de esperar. Gente, vocês têm que ser tolerantes. Se vocês caírem na onda dele, o chefe de vocês vai falar, essa pessoa não está apta a ser atendente de farmácia. Tá? Ela não consegue nem lidar com uma pessoa que está com pressa. Tá legal? E vocês têm que agir com muita sinceridade. Sinceridade no sentido de, tipo, o impaciente é um pulo para ficar mal educado. Que eu vou falar daqui a pouco mal educado. É um pulo. Né? Ele está tão impaciente que é um pulinho para ele ficar mal educado. Vocês têm que agir com sinceridade. Não tem o medicamento que ele quer? Olha, moço, olha, moça, infelizmente eu não tenho medicamento, acabou. Não fica cozinhando galo, a gente vai falar assim, não é cozinhando galo muito não. Viu que não tem? Tipo, ai meu Deus, eu falo que não tenho, eu dou uma desculpa. Se você querer ficar amassando muito barro, é termo de que brasileiro fala muito isso, né? Amassar muito barro. É querer ficar enrolando muito. Gente, desenrola rápido. Haja com a maior sinceridade possível. Não tenho medicamento, me desculpe, estamos em falta. O paciente sair xingando, sair enchendo o saco, o problema é dele. Vocês vão fazer o quê? Não tenho medicamento, não tenho produto. Então sejam sinceros e sinceras. Vocês estão explicando o medicamento ali? O paciente está, não, mas eu estou com pressa e tal. Se é um protocolo que vocês devem cumprir, vão ser sinceros e sinceras com esse paciente. Olha, moço, eu tenho que te explicar, é uma regra que eu tenho que cumprir, tá? Eu sei que você está com pressa, mas deixa eu só terminar de explicar como é que esse medicamento funciona. Porque ele, né, igual eu falei, como ele é compulsivo, ele vai embora com o produto sem saber nem como é que toma. Toma cuidado. Tá? Ele ainda pode voltar na farmácia e falar que você não deu a atenção possível. Então, hajam com sinceridade. Tá? Então, é a característica e o que vocês têm que fazer. Isso para um paciente impaciente. Belezura aqui? O primeiro já foi? Vamos para o segundo. E esse aqui? O silencioso. Na sala de aula sempre tem aquele aluno, aquela aluna silenciosa. Nunca abriu a boca na sala de aula. Fica no cantinho, né? Não é o tímido, é diferente do tímido. O silencioso é aquele que assim, ó, você não consegue muita informação dele. Ele chega quieto, porque o tímido é aquele que custa ir na farmácia, custa te olhar no olho, custa te perguntar uma coisa. O silencioso é diferente, ele vai, ele sabe que tem que pegar o medicamento, ele vai lá, te leva a receita, só que ele é quieto. Ele é quieto. E às vezes vocês vão precisar conversar com o silencioso. É passar uma informação, é saber alguma informação dele. Então, como que é a característica do silencioso? Ele conversa pouco. É óbvio, se ele é silencioso, ele conversa pouco. Tá? Vocês vão perceber. Esse paciente aqui não conversa muito quieto, silencioso. Ele vai demonstrar não conhecer o medicamento. Às vezes, ele até conhece. Só que como ele é silencioso, como ele conversa pouco, ele vai demonstrar não conhecer o medicamento. E isso já é uma dica para vocês. Vocês precisam fazer esse paciente entender aquele medicamento. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que vocês podem fazer isso. Em terceiro, o paciente silencioso,
ele é muito reflexivo. O que é isso? Como ele é quieto, aquilo que você está falando para ele, sabe aquela pessoa que você conversa, ela só escuta? Ela fica pensando, você vê no olhar dela que ela está pensando naquilo que você está falando? Ela é reflexiva, ela está refletindo sobre as informações que você está passando para ela, né? E você espera uma resposta, às vezes não tem. Como é que você vai saber que ela entendeu? Mas ela está refletindo sobre aquilo. Reflexiva, tá? Então, essas são as características de um paciente silencioso. Conversa pouco, demonstra não conhecer o produto e é muito reflexivo. Como é que vocês têm que agir perante um silencioso? Chegou uma pessoa quietinha na farmácia, olha só. Vocês têm que tentar conduzi-la a um diálogo. Tentar. Ela sendo silenciosa, vocês têm que tentar pelo menos. Porque se ela é silenciosa e vocês também mantêm esse silêncio, vai ser difícil uma comunicação ali. Imagina se eu chego no primeiro dia na sala de aula, todo mundo me olhando, ninguém me conhece, e eu também fico olhando vocês. Eu tenho que tentar conduzir vocês a um diálogo, não é? Não foi o que eu fiz no primeiro dia de aula? Quem lembra sabe. Pessoal, eu sou o professor Bruno, né? Vamos fazer uma dinâmica aqui, eu quero conhecer vocês. Conduzir um diálogo. Então, por exemplo, é tentar conversar com a pessoa, né? Qual é o seu nome? Né? Percebi que você é um pouco quieto, um pouco quieta, né? Tem alguma coisa que você gostaria de conversar comigo? Tentar conduzir o diálogo. Gente, as meninas e os meninos aí que estão me assistindo, de verdade, vocês estão na baladinha. Ah, viu um mocinho bonito, viu uma mocinha bonita. Gente, tudo bem que hoje o olhar já fala por si só, né? É um olhar para o outro, já está se pegando. Mas quando você chega numa pessoa, chega num homem, chega numa mulher, vocês têm que conduzir um diálogo, né? Porque senão não rola. E aí? É a mesma coisa lá no trabalho de vocês. O paciente é quieto, tenta conduzir o diálogo. Como, professor? Formule perguntas. Olha aqui, ó. Formule perguntas. Tipo assim, pegou lá o pedido médico, lá, né? A receita, tá vendo o medicamento? Fala assim, ó. Você já percebeu que essa pessoa é silenciosa? Ela só te entregou a receita na sua mão, não falou nada. Você toma esse medicamento há muito tempo? Tem alguma alergia nele? Você já tomou algum outro medicamento parecido? Tá vendo? Eu estou formulando perguntas. Por quê? Eu preciso conduzir a um diálogo. Você passou no médico antes? O que o médico disse? Tenta conduzir o diálogo. Porque aí vocês vão conseguir descobrir as necessidades desse paciente. Olha só, descobrir suas necessidades. Tá? Pode ser que ele é silencioso, ele tem alguma coisa para perguntar, mas ele não pergunta. Se você conduz o diálogo, essa pessoa vai começar a soltar aquelas coisas que estão travadas ali, nessa quieteza dela. Então isso é importante para vocês. É uma informação que vocês precisam ter. Porque vai que é um medicamento que essa pessoa não toma, nunca tomou. Então eu preciso conduzir um diálogo para saber, né, orientar como ela vai tomar esse medicamento. Nunca tomou, como é que ela vai usar, possíveis interações medicamentosas. Tá legal? Então fica a dica para vocês do silencioso. Beleza? Entenderam aqui? Fechou, né? Muito bem. Vamos pro terceiro. O barganhador. Eu tenho certeza que vocês já viram um barganhador na vida. Tá? Vocês podem até não saber que tipo que é, eu vou explicar quem é. Mas o barganhador, ele é danado. Sabe por quê? Olha só. O barganhador é aquele cliente que sempre tira vantagem da compra. Você já percebeu naquela pessoa que fala assim, ô moço, me dá mais um descontinho, tira 10 centavos que for e fica ali. E fica 10 minutos, 20 minutos, meia hora, ele quer te enrolar. Ele é barganhador. Tá? Ele quer tirar ali, por exemplo, de vocês alguma vantagem na compra. Então ele é persistente, inoportuno, tá? Então é aquele cara chato, é aquela mulher chata, é aquele paciente chato que às vezes vocês estão no seu limite e ele está lá, me dá um desconto, faz por menos. Ele começa a jogar até sujo, tipo, se você não fizer um desconto eu vou na outra farmácia. Aí é aquela coisa assim, né, dá vontade de falar assim, ó, fica à vontade, vai na outra. Não é assim? Então, mas vocês não podem agir assim, né, gente? Então, olha só, característica do barganhador é aquela pessoa persistente, inoportuna, ela é chata. Ela começa a pedir, ela começa a tomar seu tempo. É porque se você me der um descontinho, eu sempre vou voltar aqui. É mentira, ela não vai voltar lá. Ela está querendo te enrolar. Sabe aquele vendedor que te enrola e que você tenta sair dele e você não consegue?
Não, moça, eu não quero. Não, mas vem cá que nós vai dar um jeito aqui. Peraí, quanto é que você tem? É o barganhador, né? É o vendedor. Mas nesse caso, é o paciente que está tentando te enrolar. Ele não pode, você não pode deixar ele te enrolar desse jeito, tá? Ele tenta tirar vantagem em toda a compra. E qual que é o perigo? Ele conseguir. Porque se ele conseguir, se ele consegue tirar essa vantagem, você vai começar a dar prejuízo para a farmácia. O medicamento é R$10, você pode fazer por 9. Aí ele chora por 8, beleza. Aí ele fica chorando por 7. Você está perdendo dinheiro? O patrão de vocês está olhando e falando assim, pô, mas né, daqui a pouco o medicamento sai de graça. Não é assim? É mais ou menos assim, não é? Então assim, vocês têm que entender que o barganhador é um paciente complicado. Como que vocês vão agir? Bom, a primeira coisa, acima de tudo, é vocês terem calma. Primeira coisa, tenham calma, respirem, tá? Porque vai ser ali uma luta para você sair dele ou dela. Mas respira, tenha calma. É o que eu estou falando, é um padrão. Vocês têm que entender que para agir tem que ter um padrão. Sabe como é que vocês conseguem desarmar um barganhador? É quando vocês dão limite. Tenta dar limite para negociação. Olha moça, esse medicamento aqui está R$10, eu posso fazer no máximo por R$8,50. Não, mas tira esses 50 centavos aí, faz por 8. Vocês têm que bater o pé, gente. Ter limite para negociação. Fala, olha, não posso. E não é vergonha se vocês perderem a venda. Não é. Isso é até bom. Porque vocês estão mostrando para o farmacêutico, que é o chefe de vocês, que vocês sabem negociar e que vocês têm um limite. Que se vocês passarem desse limite, o errado vão ser vocês. Tá? Então, se ele quiser comprar, vai em outra farmácia. Ele não vai conseguir comprar por menos. Ele está chorando ali para tentar passar o rodo em vocês. E aí entra uma malícia. Ter argumentos para contornar a situação. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Dou. Vocês podem, por exemplo, falar assim, ó. Ô moço, ô moça, olha só. Eu comecei aqui na farmácia essa semana. Por mais que vocês estão trabalhando há mais de 10 anos na farmácia, fala que vocês começaram naquela semana. Eu sou novo aqui, eu preciso muito do trabalho. Infelizmente, eu não posso dar mais desconto. Tá? Então, assim, se o senhor quiser levar o medicamento, é esse valor. Mas, mais que isso, eu não posso. Se você quiser, né, ir em outra farmácia ver se você consegue um desconto maior, fica à vontade. Porque se eu der um desconto maior, vai dar uma quebra no caixa e eu posso ser mandado embora. Pronto. Pronto. Desarma o barganhador. Às vezes ele pode até querer falar, né, querer insistir mais ainda. Se ele estiver insistindo mais ainda, chama um farmacêutico. O farmacêutico dá uma boa tirada nele. Né? Lembra que eu falei da hierarquia? Chama quem é responsável por vocês. Mas o barganhador é isso daí. Ter calma, ter limite para negociar com ele, argumentos para contornar a situação. Porque ele é chato, ele é persistente, ele tira vantagem da compra. Tá? Então fica a dica para vocês aí. Belezura? Vamos passar para o próximo. O indeciso. Ixi, o indeciso é aquele paciente que não sabe o que quer. Já pegaram o indeciso já alguma vez? Você está atendendo, ele fica assim, isso aqui mesmo que eu quero. Não, mas peraí, é esse aqui. Não, mas aquele lá é melhor. Qual que você me indica? Não, mas é bom mesmo. E ele fica enrolando, e fica enrolando. Olha as características dele, ó. Confuso. É aquele paciente confuso. Você mostra a opção correta para ele, ele não sabe o que ele vai levar. Ele busca sempre opinião. Esse aqui é melhor, mas aquele lá não vai ser melhor. Mas aquele outro lá, eu ouvi falar que é melhor. Ele sempre busca opiniões. Tá? Então, nesse caso aí, é complicado, porque ele está buscando um leque enorme de opções e vocês têm que tentar fazer ele decidir de algum. Ele é receoso. Vamos supor, o que é receoso? Você chega e fala assim, ó, olha moça, isso daqui é a Novalgina e esse aqui é a Dipirona. É a mesma coisa, só que um é genérico, o outro é uma referência. E ele vai ficar receoso. Mas será que essa Novalgina aí não é melhor não? Será que essa Dipirona realmente presta? Eu ouvi falar que não presta, não. É a mesma coisa, vocês sabem que é a mesma coisa, vocês estudaram isso. Mas para ele fica receoso, ele fica com medo. Ele às vezes não quer acreditar naquilo que vocês estão falando. Tá? Então, como que vocês têm que agir? Primeiro, vocês têm que conhecer muito bem o produto para mostrar a esse cliente que ele está fazendo a escolha certa.
Então é falar, olha, essa Novalgina é a melhor, o melhor medicamento para tirar dor de cabeça. Tá? É um medicamento para abaixar a febre e a Novalgina realmente ela vai fazer efeito. Vocês nunca devem, perante um indeciso, apresentar várias opções. Tá? Porque vai deixar ele mais indeciso ainda. Se eu falar assim para vocês, ó, meninada, me dê exemplos de anti-inflamatório. Vocês vão me falar nimesulida, diclofenaco, dexametasona, que mais? Piroxicam, meloxicam, são vários. A pessoa chega lá e fala assim, moço, me dá um anti-inflamatório, mas é o seguinte, eu estou com uma dúvida, não sei o que, tal. Se você apresentar para ele todo esse leque de opção, ele vai ficar mais perdido ainda. Ele vai acabar indo embora sem levar nenhum. Então assim, ó, apresenta no máximo 2. Ó, eu tenho aqui, ó, a nimesulida e o diclofenaco. Ele vai ficar confuso. Mas vocês falam assim, ó, eu como atendente, prefiro a nimesulida. Ela atua, para mim faz efeito, ela é um anti-inflamatório muito bom, pode levar que você está fazendo a escolha certa. Pronto, resolve rápido. Você tem que mostrar para esse cliente que ele faz a escolha certa. É igual você chegar num restaurante, eu estou com fome, por exemplo, e tem lá 30 mil pratos, tipo de prato para comer. Até eu escolher, ler cada um, eu vou demorar 1 hora para escolher. Entendeu? Então assim, é tentar, tipo, qual que é o carro-chefe aí? Pronto. Né? Eu tenho um JK aqui, esse aqui é bom pra caramba, tal. É tentar mostrar que ele está fazendo a escolha certa. Tá? Porque quanto mais opção, mais indeciso ele fica. E vocês têm que ser persistentes com ele. Porque ele é indeciso. Por várias vezes ele vai falar, não, mas eu não acredito não. Vocês têm que ser persistentes. Não, pode ficar tranquilo, eu sou da farmácia, eu trabalho aqui há muitos anos, eu estudei, eu fiz curso. É comprovado. É igual acontece com a vacina. Todo mundo está receoso com a vacina. Gente, tem que ir lá e tomar, tem que ser persistente. Ela está fazendo efeito, entendeu? Senão, o povo já viraria jacaré, já tinha um punhado de jacaré a mais na rua ali, ó. Ninguém está virando jacaré, tá? Então, tem que ser persistente. Belezura aqui? Entenderam do indeciso? Muito bem. Vamos para o próximo. O raciocínio lento, tá? Esse aqui é o devagar. Esse aqui é aquele paciente que custa pensar. Você explica, ele não entende, ele está te perguntando de novo e você fala, gente, eu falei 10 mil vezes e parece que ele não entendeu. Tá? Geralmente, a maioria dos casos são idosos, porque tem sim uma dificuldade de raciocínio mesmo, é natural do idoso. O que vocês têm que saber que o raciocínio lento tem como característica? Ele tem dificuldade em associar informação e ele também é confuso. Então, olha só, num raciocínio lento, se vocês chegarem e falar assim para ele, ó, olha moço, olha moça, olha senhor, olha senhora, maleato de desclorfeniramina é um antialérgico. Ele vai sair correndo, ele vai te perguntar 10 mil vezes o que é isso, que bicho é esse. Gente, maleato de desclorfeniramina é o polaramine. Então, nesse caso, se eu apresentar um nome muito estranho para o raciocínio lento, nossa, ele vai ficar um tempão tentando pensar o que é aquilo que eu falei para ele. O que vocês têm que fazer? Tem que ter ideia clara. Ideias claras. A pessoa chega lá com coceira, né? Se você falar assim, pode ser uma alergia devido à substância que você inalou, que não sei o quê. Gente, raciocínio lento, ele vai custar entender a primeira palavra que você disse. Então você tem que usar a ideia clara. Isso aí pode ser uma alergia. E para alergia é antialérgico. Pronto. Tá vendo como é que eu usei a ideia clara? E outra coisa, eu tenho que falar com calma. Se eu falo rápido demais, isso é para alergia, é antialérgico. Eu tenho uma maleato de desclorfeniramina aqui com polaramina. Que? Raciocínio lento vai custar entender. Tá? Então eu falo com calma. Olha moço, olha moça, isso daí provavelmente é uma alergia. Tá? Então ela já entendeu que é alergia. Para alergia se toma antialérgico. Beleza. Pronto. Usei ideia clara, falei com calma. E se eu quero saber se o raciocínio lento entendeu, o que eu vou fazer? Eu pergunto para ele, para identificar se ele realmente entendeu. Ô moça, esse medicamento é para quê mesmo? É para alergia. Pronto. Já identifiquei que ele entendeu que é um antialérgico para a alergia. Eu jogo a pergunta para ver se ele entendeu. Você quer entender se a pessoa realmente entendeu aquilo que você disse? É jogar uma pergunta.
Não é uma prova que a gente faz na escola? Eu, para avaliar se vocês entenderam, não faço prova? Então, como é que eu vou ter certeza que vocês entenderam? Quando vocês respondem a prova. É assim que funciona. Então, prova, né? Faça uma prova com o seu paciente para ver se ele entendeu. Faça uma pergunta. Beleza? Você já explicou, faz a pergunta para ver se ele entendeu. Beleza? Vamos falar aqui do bem-humorado, que todo mundo adora. Todo mundo quer, né? Tipo, atender um bem-humorado. Todo mundo quer que todos os pacientes sejam bem-humorados. Todos os clientes sejam bem-humorados. Meninada, cuidado. O bem-humorado é o mais perigoso paciente, cliente que pode entrar no estabelecimento. Tá? Por mais que é gostoso as características que ele tem, ele é simpático, ele é compreensível, ele adora uma boa conversa. Tá? Só que é aí que está o perigo. O bem-humorado, ele gosta tanto de conversar, ele aprecia tanta boa conversa, ele é simpático. Só que cuidado, viu? De tanto conversar, o tempo dele pode esgotar, ele pode ir embora sem comprar nada. O que vocês têm que fazer? Claro, tem que ser agradável, vocês precisam conduzi-lo a um diálogo, mas com foco na venda. Que imagina, por exemplo, eu chego no Caio ali, né? O Caio, nossa, o Caio tá trabalhando na farmácia, cara, ô, gente boa, foi meu aluno, né? O Caio, e aí, cara, o que você tá contando de bom, né? E o futebol, blá, 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 e nada de vender o medicamento. E nada do medicamento sair. E aí, né, tipo, eu perco foco na venda, porque eu tô falando do futebol, o cliente também, daqui a pouco ele fala, nossa, cara, eu vim aqui comprar um medicamento, mas daqui a pouco eu passo aí, ou amanhã eu passo aí de novo, né, eu tô com pressa, depois eu compro. Você perdeu uma venda. Tem que manter o foco na venda, tá? Tem que ser agradável? Tem. Conduzir o diálogo? Também. Mas, cuidado, o bem-humorado também ele pode prejudicar, beleza? Ele pode fazer você perder o foco na venda, e isso é um prejuízo. E outra coisa, o bem-humorado, ele sempre vai lá, ele sabe que você está na farmácia, ele vai querer conversar, ele vai lá para bater papo, ele vai lá para falar da vida. O ambiente de trabalho não é para falar, não é para conversar as coisas da vida. O ambiente de trabalho é ambiente profissional. Então, o seu patrão, que é o farmacêutico, ele pode ficar bem irritadinho se chegar alguém lá, né, e começar a conversar com vocês todo instante. Então, cuidado com esse tipo de paciente, tá? Tô correndo aqui, pessoal, que falta só 5 minutinhos para acabar a aula. Vou falar do último, que é o mais complicado, é o mal educado. Ninguém quer atender um mal educado. Ninguém quer, né, um paciente, mal educado. A gente sabe que o mal educado ele é muito ruim, né? Olha só, ele discute à toa, ele critica abertamente, ele faz crítica. Ah, povo lerdo, ah, essa porcaria de farmácia aqui, ah, esse atendente aqui, ó, devagar demais. Ele critica, ele começa a criticar abertamente, gritar para todo mundo ouvir. E ele é agressivo até nos gestos e palavras. Ah, essa merda dessa farmácia. Entendeu? Ele é agressivo nas palavras. E aí, como é que vocês vão desarmar o mal educado? É simples. Vocês precisam ser pacientes. Sabe qual que é a melhor arma para um mal educado parar de ser mal educado? O silêncio. Sabe por quê? Gente, qual que é o combustível de uma briga? O diálogo. Para e pensa. Você aí que é casado, casada, ou você que brigou com o pai e com a mãe, quanto mais você discute, mais a briga vai longe. Quanto mais você discute, mais a outra pessoa quer estar com a razão. Por quê? Porque é um combustível para ela. Um cliente mal educado, ele acha que ele está na razão sempre. E não adianta você querer tentar conversar, dialogar e discutir com ele, porque para ele sempre você está errado e ele está certo. Então, se você tentar dar gasolina para ele, né, continuar alimentando a discussão, vai ser pior para você. Então, fique quieto, fique quieta. Faça o silêncio. Ele vai começar a falar e vai perceber que ninguém está dando atenção para ele. Ele vai parar de falar. Então, sejam pacientes, tá? Evitar interromper o cliente. Deixa ele falar. Deixa ele discutir, uma hora ele vai parar de falar. Todo mundo vai ignorar ele e ele vai parar de falar. E ele vai parar de ser mal educado. Façam esse teste, tá? Para vocês verem o tanto que funciona. É muito interessante entender isso, tá, pessoal? Bacana, né? Se essa aula fosse presencial, eu ia fazer algumas práticas com vocês. Mas como não é, mas fica a dica para vocês aí saberem como é que é a questão dos clientes, tá bom? Não passei todos aqui, porque não dá tempo, mas eu passei os principais. Então, vocês têm que ficar atento a uma coisa. Agindo dessa maneira, né, é a melhor forma de evitar constrangimento e insatisfação do cliente.
Se vocês saberem identificar cada característica do seu cliente, vocês vão saber lidar melhor com cada um deles, cada tipo que eles têm. Não adianta você usar um padrão de atendimento para todos, porque uma hora você vai tropeçar. Tá? Então, nesse caso, é saber identificar cada característica de cada cliente e para cada característica saber como agir. Vocês viram aqui. Tá? Então, cabe a vocês, atendentes de farmácia, identificar essas individualidades e agir conforme as dicas dadas aqui na aula de hoje. Belezura, meninada? Entenderam aqui como é que funciona? Bacana, né? Muito bem. Então, a gente falou um pouquinho aqui hoje sobre tipos de cliente e as suas características. Tá legal? Tirar o compartilhamento de tela aqui. Muito bem. A minha câmera travou. Tá? Ela até desligou aqui. Ficou só a minha imagem aí na tela de vocês. Meninada, lembrando para vocês fazerem o formulário. Não deixe de responder. Eu vou mandar daqui a pouquinho, 5 minutinhos, tá lá no grupo. Tá? Façam o formulário. E semana que vem novamente aula online, porque provavelmente a gente vai continuar na fase vermelha. Se a gente mudar de fase, a gente vai entrar em contato pelo grupo, tá? Mas provavelmente a gente continue na fase vermelha e continue nas aulas online, beleza? Então vamos aguardar sexta-feira, vai ter uma nova reclassificação. Creio eu que a gente continue, mas vai que o Dória fala, não, vamos para laranja, aí, né? Vamos esperar o CRA aí para ver se a gente pode voltar presencialmente. Tá legal? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim lá no grupo. No grupo não, no particular, porque o grupo está fechado para vocês, né? Mas pode perguntar à vontade que eu respondo lá para vocês, tá bom? Boa semana a todos vocês, um ótimo final de semana que se aproxima aí, até semana que vem, se Deus quiser. E qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço, valeu Laure, valeu Caio, até a próxima aula. Abraço, até mais.